a mulher samaritana. Queremos trazer uma reflexão, uma mensagem que Deus colocou no nosso coração e para compartilhar com os irmãos. Primeiro, perguntando aos irmãos, e a resposta pode ser para você mesmo, lembrando do momento em que Jesus decidiu te encontrar. Lembrando do momento que Jesus decidiu escolher a ti, reservar a ti para teu encontro com Ele, tornar você separado, te curar, te tratar, te restaurar, fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa salva. Queremos trazer à memória para os irmãos nessa noite como é bom e prazeroso esse momento, o momento do encontro com Cristo. E lembrando desse momento, queremos trazer essa mensagem, essa passagem conhecidíssima da mulher que aqui, não relatado o nome, mas a mulher que chamava-se a mulher samaritana. Jesus ia de passagem em viagem e precisava passar por Samaria. Jesus, então, com os discípulos, ele faz um movimento, pede aos discípulos que vá e procurem comida para eles. Nesse momento, e totalmente planejado, Jesus vai próximo a uma fonte. Jesus chega próximo a uma fonte e fica ali esperando. O horário, a hora sexta, é o que nós equivalemos ao meio-dia. O horário exatamente no lugar mais desértico, no Oriente, em que o calor ele já está num ponto da sua grande altitude, o calor já está praticamente em pico. E Jesus se encosta próximo àquela fonte. Passado-se algum tempo, uma mulher se aproxima de Cristo. E aí inicia-se um diálogo. Jesus, e aí eu peço para os irmãos irem nos acompanhando, porque a todo momento falaremos com versículo, praticamente versículo a versículo. Então Jesus vai lá, vai até a fonte, se encontra, espera essa mulher vir, essa mulher vem até ele aguarda e eu fico na minha mente imaginando a cena. Jesus, ele se desloca aquele local, ele fica parado ali aguardando a mulher vir, tendo toda a ciência de que ela chegaria até ele. O encontro foi de Jesus inicialmente até lá, mas ela precisava vir. Quando ela vem, naquele horário totalmente anormal, e a gente precisa falar o porquê disso. Aquela mulher vivia num erro da sociedade, aquela mulher vivia com pecados, por alguns encobertos, por outros já tendo ciência disso, que era muito comum de um lugar como esse. Então aquela mulher ela não conseguiria ir pegar água num horário comum, no horário mais cedo, no horário que o sol não estivesse tão quente, no horário que as condições climáticas fossem mais favoráveis. Ela precisava ir pegar a água num horário em que provavelmente ninguém estaria ali. Ninguém estaria ali para confrontar ela, ninguém estaria ali para julgar ela, ninguém estaria ali para poder condenar ela pelo que ela vinha fazendo. Observe, se a gente trazer para a nossa realidade, por quantos momentos nós tornamos os nossos movimentos assim? Fazemos coisas, tomamos decisões porque não queremos conflito, porque não queremos alguém nos julgando, porque não queremos alguém falando da nossa vida, porque não queremos alguém falando, olha, você está errado, olha, você precisa melhorar, olha, você precisa se adequar. Então aquela mulher, estrategicamente, ela faz o movimento de ir num horário totalmente anormal. O que ela não sabia é que naquele dia a vida dela mudaria. Naquele dia a história da vida dela iria ser restaurada. E não somente dela, o que vamos falar um pouco mais à frente aqui sobre isso. Então ela chega até aquele local, ela chega até aquele poço. E quando ela chega, Jesus fala, dai-me de beber. A fala de Jesus ali não é uma simples fala, dai-me de beber. E aí eu preciso abrir um pouco nessa introdução, abrir um pouco o contexto histórico, o porquê da resposta inclusive dela.
Os samaritanos e os judeus, o samaritano de onde essa mulher vinha, de Samaria, e de onde Jesus vinha, eles não tinham não eram harmônicos em suas relações. Havia-se uma briga um conflito entre os samaritanos e os judeus. Conflito esse que foi relatado lá no tempo do rei Oséias, quando ainda era Reino do Norte, Reino do Sul, Samaria fazia parte do Reino do Norte. E aí, quando o Reino do Norte ele acaba sendo escravizado pelos assírios, porque o rei Oséias não queria pagar tributo direito, não estava pagando os tributos, então os assírios acabam tornando os judeus do norte, os israelitas do Reino do Norte, escravos deles. Então, quando começou a ter essa escravidão, o que os assírios fizeram? Pegaram pessoas de diversas culturas, só para vocês entenderem o contexto da dificuldade entre a mulher samaritana e Jesus, dificuldade inicial. Então, lá no tempo do rei Oséias, o que acontece? Os assírios pegam os povos e povos estrangeiros e começam a juntar com o povo do norte de Israel, entre eles os samaritanos. Então ele começa a fazer uma mistura cultural ali, seja cultural, social, e aquele povo acabou se ficando mestiço. Consequentemente, os judeus, com todos os seus padrões, começaram a entender que aquele povo ali não poderia mais estar no meio deles, porque eles não eram igual a eles, digamos, puros, digamos, mais santificados, porque ali tinham pessoas que adoravam outros deuses, porque ali tinham pessoas pagãs, e aí começou-se uma rivalidade entre judeus e o povo de Samaria. Então, existia esse primeiro preconceito. Jesus não era nem comum dos judeus fazerem essa rota. E é importante o que a gente falou no início para vocês, do encontro de Jesus. Porque Jesus modifica, Jesus faz uma alteração, porque se necessário for, e aí é importante frisar e lembrarmos de quando o povo sai do Egito, ele para o movimento da terra, ele mexe nas estrelas, mexe nos planetas, se assim for, para ajudar, para cuidar, para livrar dos povos seu. Ele fez isso comigo, ele faz isso contigo, ele fez naquele tempo e ele vai continuar fazendo enquanto Jesus não voltar a essa terra. Então, nesse momento, Jesus faz esse movimento de chegar até lá, de se encontrar com essa mulher e pedir água a ela. Essa mulher, nesse momento, Jesus quebra alguns paradigmas. O primeiro, como eu falei para vocês, um paradigma social, um paradigma de que não se relacionava judeu e samaritano. Mas Jesus quebra outros paradigmas. Jesus quebra paradigmas políticos, religiosos. Jesus quebra paradigmas de gênero. Homem não se comunicava com mulher num lugar como esse, não havia uma comunicação. Eu fico imaginando a surpresa dela quando ouviu da voz de Jesus falando: pode me dar água? E ela pensando, primeiro a resposta, e aí eu quero falar da resposta dela. Na minha mente, essa mulher poderia fazer algumas opções nas suas decisões. A primeira dela seria: não posso. Falar para Jesus, não posso. Ela não sabia quem estava se tratando naquele meio. Então, não posso. Poderia ser uma resposta dela. Ela poderia simplesmente não falar nada, pegar a água e entregar para Jesus. Era um movimento que ela também poderia fazer, uma decisão que ela poderia tomar. Ela poderia tomar uma decisão de não responder a Jesus e não dar água a ele. Mas esse não era o plano de Deus para a vida daquela mulher naquela noite. Ela responde a Jesus e fala: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Como pode? Como pode o Senhor, você judeu, sabendo que não há comunicação entre nós, sabendo que não há relacionamento entre nós, me pede água?
e pede para saciar a sua sede. Quando essa mulher responde isso para Jesus, mesmo podendo dar outras respostas a Jesus, ela abre um diálogo, ela abre uma conversa com Cristo, ela abre uma possibilidade de haver ali um relacionamento com Cristo. E era tudo que Jesus precisava. Tudo estava nos planos dele, e eu não posso falar em algum momento que, por algum acaso, essa mulher respondeu, por algum sentimento. Não. Tudo é para a glória do nome do Senhor. E essa resposta dela também não foi diferente. Quando ela fala, por que pedes a mim, uma mulher samaritana? Aí Jesus começa a usar da sua benevolência e fala o seguinte, em outras palavras, né? Se você soubesse o que está acontecendo aqui, quando eu falar assim, me dá de beber, não seria eu que te deveria pedir a você, mas você deveria pedir a mim de beber. Essa palavra, ela começa a dar uma intriga nela, porque não seria uma resposta certamente que ela esperava. Ela não esperava uma resposta como essa. Como assim? Se ele está me pedindo uma vulnerabilidade, agora ele muda a rota da conversa e fala que, na verdade, se eu entendesse o que está acontecendo ali, na verdade, deveria ser eu que estivesse pedindo para beber. E aí Jesus começa a fazer essa transição na mente dela. Versículo 11 e 12. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ela começa a questionar Jesus. Aí ela fala assim, és tu maior do que Jacó, no versículo 12? O nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, os seus filhos e o seu gado. Ou seja, peraí, deixa eu entender aqui, Jesus. Então quer dizer, ali não havia uma comunicação de nome, mas deixa eu entender o que o senhor está querendo. O senhor me pediu água, aí eu te questiono por que você está me pedindo água, aí agora você fala assim, não, você não entendeu. Se você tivesse entendido o que está acontecendo aqui, você estaria me pedindo, porque eu te daria água viva. Aí ela começa a falar assim, não, peraí, então, o senhor está querendo dizer que primeiro que não tem como tirar nada, que você não tem nenhum balde, você não tem nenhum recipiente para poder retirar a água daí do poço. Então, na mente dela, na cabeça dela, ainda era aquela água ali. Na cabeça dela, Jesus era um homem comum, que estava falando algo diferente para a vida dela, e que ela teria naquela água algo especial. Só que ela pega e começa a falar assim, como é que você vai me dar uma água viva se nem recipiente para beber água você tem? E ainda aqui, aí ela completa no versículo 12, por acaso é tu maior que Jacó, nosso pai? A referência dela, a referência de seu povo, já que as promessas ela vinha de Abraão e passaram para o seu filho Isaac, e chegaram ao seu filho Jacó, e agora está nos seus descendentes, que era ela. Peraí, quer dizer que agora um judeu chega aqui, entra na fonte que pertence a Jacó, e fala que dessa fonte tem a água viva? Então é interessantíssimo, e esse diálogo entre Jesus e a samaritana é interessantíssimo, porque ela começa a fazer questionamentos a Jesus, abrindo linhas de diálogo para Jesus, para que Jesus possa responder a ela. Aí é interessante que Jesus fala assim, qualquer um que beber dessa água aí, essa água que você está apontando, essa água que você está mencionando, porque quando Jesus está dialogando com ela, a resposta dela é baseada naquela água que está ali. Então Jesus direciona a palavra também para aquela água que está ali. E Jesus fala assim, qualquer um que beber dessa água aqui, que é que você está mencionando, no poço de Jacó, dessa, ele vai voltar a ter sede. Qualquer um que beber dessa daqui, ele vai voltar a ter sede daqui a pouco, daqui a alguns minutos, algumas horas. E amanhã você vai ter que voltar aqui para buscar novamente. E aí ela começa a ver que não era dessa água que ele está falando.
Aí ele fala no versículo 14, uma das mais lindas mensagens que Jesus poderia falar para alguém. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele, dentro dele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Observe, de um diálogo simples, dentro de uma comunicação, dentro de uma fonte, uma mulher com um recipiente pegando água de uma fonte, entre um diálogo estava com um olhar diferente, totalmente direcionado. Jesus fala assim, não é sobre isso, você vai entender agora, eu vou falar para ti, se você beber da água que eu te der, essa água viva, que vai jorrar de dentro de você, com uma fonte viva, eternamente, não é enquanto você viver nessa, é eternamente. Quando você beber e provar desta água, aí sim, você não terá mais sede. E aí entramos no outro ponto. Aí, quando Jesus pega nesse ponto, ele é sensacional. Porque aí Jesus começa a provar a nossa questão humana. Jesus começa a provar, a colocar à prova dessa mulher a situação que ela vive. A situação que nós vivemos. Sabe o que somos? E sabe qual situação? A situação de sermos sedentos dessa água viva. Nascemos e vivemos com a necessidade de ter essa água viva jorrando no nosso peito. Temos a certeza de que pessoas que não estão em nosso meio aqui mais, porque escolheram sair de perto, escolheram parar de servir ao reino, escolheram decidir viver uma vida no mundo. Eu tenho certeza absoluta que quando essa pessoa está lá no mundo, seja no baile funk, seja numa boate, seja num bar, seja praticando coisas erradas, quando ela traz a memória de quem Cristo é, o sentimento de arrependimento, ou mesmo de emoção, aparece na hora, falando, aqui não é o meu lugar. Porque somos sedentos desde quando nascemos da presença do Senhor, somos criados por Ele, temos origem dEle e precisamos dEle a todo momento da nossa vida. Não temos um minuto sequer, podemos nos encher com as coisas do mundo, com as coisas que o mundo tem. Eu fico pensando na geração que vive, de adolescente, de jovem que vive hoje, é um absurdo de dificuldade. Você mexe no celular, você vai ver um assunto, aparece outro, te contamina, te leva para outro. Você vai ver uma reportagem, quando chega na reportagem, você olha e fala assim, caramba, tem que mudar porque meu filho está aqui perto, mas é um jornal, mas não está próprio para a criança ver. Quando você em todo local, você anda na rua, você olha prostituição, você olha na rua, promiscuidade, você olha na rua, pecado escancarado. Você não consegue conviver na normalidade desse mundo. Mas a todo momento, quando nos é dado uma chance de vivermos uma vida com o Senhor, próximo a Ele, nós temos essa sede, essa vontade. Salmo 62 diz, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. É o nosso sentimento de sede do Espírito Santo de Deus. Mas continuando, meus irmãos, essa mulher fala para Jesus no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, aí Jesus pega pesado, porque aí Jesus precisa tratar. Isso se chama, sabe o quê? Quando falam, muitos aí falam assim, preciso, para viver o propósito, tem que passar pelo processo. Digamos que isso seja o processo. Quando ela fala o seguinte, Senhor, eu quero dessa água. Aí Jesus, já sabendo, fala, tá bom, vai lá e chama teu marido. Aí a gente volta a conversar. Eu fico imaginando ela começando a fazer o movimento de Jesus, tá bom. Aí ela começa a fazer o movimento de arrumar as coisas, Jesus vai lá. Aí ela já está, chama teu marido.
e vem, e volta. Aí ela para e fala, versículo 17, não tem marido. Aí Jesus diz, disseste bem, não tem marido, porque tu tivesse 5, e o que agora tens não é teu, isso disseste é verdade. Sabe por que Jesus falou isso? Porque quando ela ainda estava falando com Cristo sobre a água, ela ainda pensava em alguma coisa daquela água. Mas quando Jesus começa a tratar algo íntimo dela, ela começa a falar assim, opa, não é dessa água mesmo não. Não é nada disso aqui que ele está falando não. Como é que ele sabe disso? Me perguntou do marido, eu entrei em conflito agora. Não é dessa água que ele está mencionando não. E Jesus traz esse conflito. E ela entende que ele é um profeta. Ela entende que ele não é mais uma pessoa comum. Só que ela faz um movimento interessante. Ela começa a querer direcionar o diálogo por uma outra linha. Olha que interessante. Jesus vai lá, faz o questionamento. Depois que ela fala que ele é profeta, versículo 19 diz, disse-lhe a mulher, Senhor, veja que és um profeta. Aí ela começa a querer direcionar o diálogo para uma outra parte. Por quê? Porque o assunto marido, vida pessoal dela, não é um assunto que ela queria tratar. Não era um assunto que ela queria consertar naquele momento. Ela queria a mudança da vida dela, mas aquelas aberturas ela ainda queria deixar para depois, para resolver daqui a pouco. E, meus amigos, meus irmãos, não tem como evoluirmos, não tem como nos santificarmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Se não nos arrependermos do que nos travam em relação à experiência com o Senhor. E aí ela vai falar o seguinte, olha como é que ela... A mulher ela era muito esperta, olha como é que ela dialoga com Jesus. Pega e fala o seguinte, nossos pais, ela falou que Jesus era profeta, aí logo no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, porque os judeus falavam que era em Jerusalém. Os judeus falavam em Jerusalém, meus irmãos, por causa do templo estava em Jerusalém. E eles falavam que ali no monte era o lugar para adorar. Aí Jesus vai lá e diz, Jesus aproveita o diálogo dela para fazer outra linha. Aí Jesus vai lá e disse, mulher, crê-me que a hora vem e que neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Mas vós adorais ao que não sabeis, nós adoramos o que não sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tais que assim o adorem. Deus é o Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus fala isso, Jesus quebra de novo o padrão. Quebra de novo um protocolo que o homem teria estabelecido naquele momento. Porque ela vai lá, tentou direcionar a conversa e falou assim, olha, você é o profeta, eu entendi, falou de algo muito íntimo, então Deus falou contigo, você está falando comigo, tudo bem, eu entendi, mas o lugar de adorar é onde? É aqui? Porque ela queria essa resposta, ou é em Jerusalém? Porque uns falam que é aqui, outros falam em Jerusalém, aí Jesus fala, não é nem lá e nem cá, não é o lugar, é de quem e como. Como você está adorando? Como você está entregando? A palavra chama-se verdade. A palavra é verdade. É puro, pureza. Quando Davi foi colocado homem segundo o coração do Senhor, é porque ele tinha pureza. Ele tinha verdade,
ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele não precisava se amostrar para A, para B, para C, na rua, na rede social, ele não precisava tirar foto de joelho se amostrando, ele não precisava filmar levantando a mão no culto, não, era verdade. Ele era rei, ele tinha o poder da sociedade nas suas mãos, mas isso não lhe importava, porque lhe importava era o verdadeiro relacionamento com o Senhor, e é o que nós buscamos diariamente. E eu preciso fazer menção da onde precisa ser essa adoração. Essa adoração, e eu preciso falar e enfatizar sobre isso, no que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente. Ela vem dentro da sala do trono. Lá é local de adoração. Lá é local onde a gente entende e conhece o poder de Deus, as maravilhas de Deus. É lá que vem as tuas bênçãos. Existe no reino, existem as salas, a sala do banquete, onde é feita as festas, onde é feito o social, existe a sala do tesouro, onde é guardado os bens, os ouros, mas existe a sala do trono. Sabe o que acontece na sala do trono? A sala do trono é um lugar de reunião. A sala do trono é um lugar de reunião, de ordenança. A bênção que vem para a tua vida vem da sala do trono. A decisão é da sala do trono. A provisão é da sala do trono. A mudança de rota da tua vida é da sala do trono. O que você pede ao Senhor, você pede na sala do trono, é na sala do trono que Ele decide te dar. A mudança da rota da tua história para a rota da salvação, a decisão veio da sala do trono. É lá dentro que precisamos viver. É lá dentro que precisamos querer estar diariamente, nos entregando ao Senhor, falando: Senhor, estou diante de Ti, quero Te louvar, dizer honras a Ti, porque Tu és dono de todo poder, glória, magnitude, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, o coração da minha família, Deus. O Senhor conhece as pessoas que me rodeiam, aqueles que falam a verdade, aqueles que falam mentira, mas o Senhor tem me guardado, tem me ajudado, tem me mantido de pé, Senhor, porque em Ti eu confio, a Ti eu adoro, a Ti eu entrego o meu melhor, a Ti eu entrego o meu louvor, a minha adoração, e eu tendo a ciência que eu dependo completamente de Ti, ó Deus. Isso é o que precisamos entender e fazer na sala do trono. E Jesus leva esse diálogo para essa mulher, falando sobre a adoração. Aí ela vai lá e fala no versículo 25: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Observe o que ela fala. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Ela não fala: eu não sei que o Messias, que se chama Cristo, virá. Ela não fala isso. Ela fala: vem. Vem no quê? No presente. Ela estava aguardando Cristo. Ela estava aguardando Jesus. Ela só não sabia que seria no poço. Ela só não sabia que seria naquela ocasião. Mas ela aguardava a Cristo. Ela aguardava a mudança da vida, da sociedade. Ela aguardava esse momento. Aí Jesus fala: eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou. E Jesus, pela primeira vez, se declara ao público que Ele era o Cristo. Olha que honra essa mulher teve. Olha que privilégio ela teve. Talvez na tua vida, no teu encontro, não foi numa fonte, mas pode ter sido no hospital, pode ter sido em casa, fazendo afazeres domésticos, pode ter sido na faculdade, na escola, pode ter sido na roda com os amigos, pode ter sido numa reunião aqui entre os irmãos em comunhão, orando, intercedendo pela tua vida, pode ter sido a tua família que orou, teus pais, teus avós que oraram para a tua vida, que esse momento aqui do poço foi o momento da tua vida, do encontro, e que você entendeu que Ele é o Cristo. E no diálogo do acontecimento, e louvado seja o nome do Senhor, os discípulos começaram a se aproximar. Observem, eles conheceram tanto a Jesus que eles não chegaram falando assim: Jesus falando com mulher, Jesus conversando. Eles não questionaram isso de Jesus. Eles não começaram a
questionar Jesus por que ele estava falando com uma mulher samaritana naquele lugar. A Bíblia deixa muito claro isso no versículo 27. Mas aí, quando Jesus fala, eu o sou, essa mulher não dialoga mais. Essa mulher toma uma posição, está no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse-lhe àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, eles e foi ter com ele. Observem isso. Lembra no início dessa história, em que essa mulher, ela foi ao poço às que horas? Hora sexta, meio-dia, não é? Por quê? Porque ela não queria ter contato com ninguém. Ela não queria dialogar com ninguém. Essa mulher só passou provavelmente algum tempo, horas no máximo, com Jesus num diálogo. Nem acredito em horas, mas em diálogo com Jesus por algum pequeno tempo. Essa mulher, ela foi transformada de tal forma que ela sai dali, ela sai daquele local, não pensando mais se era meio-dia ou se teria que ir à noite ou qualquer outro momento para a fonte, mas declarando para todo mundo, olha, aquele homem ali, ele sabe do que eu fiz. Isso é confissão, isso é arrependimento, isso é verdade, isso é, sabe o quê? Isso é água viva que está jorrando dentro dela e saindo de uma forma extraordinária, que ela está com toda a força falando, eu estou falando para vocês aqui, por alguma acaso, pode ele não ser o Cristo? Pode ele não ser Jesus? Pode ele não fazer tais coisas? Porque ele fez na minha vida e certamente fará na vida de vocês. E nisso Jesus começa a ter uma possibilidade e uma experiência naquele lugar. E Jesus começa a ter naquele local, em torno de 2 dias, falando do amor de Deus, falando sobre arrependimento, falando sobre obediência. E isso é importante falarmos, para concluirmos nessa noite essa palavra. O Senhor precisa que nós possamos passar por alguns processos. O processo de entendimento, de saber quem Ele é. Temos a noção, porque falamos assim, Senhor, 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 Senhor me ajuda, Senhor tem misericórdia, Senhor. E esquecemos de entender, que palavra é essa de Senhor? Senhor, alguém de um poder maior do que o meu? Senhor, alguém de um respeito? Um senhor de uma idade maior do que a minha, ou então tem um respeito social por ele? Não é esse Senhor que ele me menciona. O Senhor é o mesmo Senhor que é dono da vida. O Senhor que eu falo assim, Senhor, não é o Senhor só nesse momento. Não, Senhor, a chave do meu coração é tua. Senhor, o ar que eu respiro provém de ti. As forças que eu tenho para me movimentar é tua, Senhor. Então, o Senhor que tu és para mim, não é um Senhor quando eu quero a ti. Não, é o Senhor da minha vida. Tudo meu é teu, a minha família não é minha, é tua. O que eu tenho de bem material é teu. A minha vida é tua. O que eu faço, o meu pensamento tem que vir de ti. O meu movimento tem que vir de ti. Quando entendemos que isso é o grande motivo de estarmos caminhando, começa o processo de mudança em nossas vidas. Naturalmente obedecemos porque temos a certeza de quem Ele é. E aí, chega-se no fim a adoração e o que acontece com essa mulher samaritana. O fruto. Para que estamos aqui nesse mundo? Jesus nos dá uma ordenança aí de pregar o Evangelho e de falar do meu amor, o arrependimento, que eu vim aqui para salvar, libertar, curar,
tirar do lamaçal do pecado, restaurar famílias, vidas, famílias, dar a essas pessoas a oportunidade da salvação. E essa mulher, ela encerra esse diálogo com Jesus fazendo isso. Ela começa a gerar frutos. Eu gosto de uma passagem maravilhosa, quando Pedro, se não me engano em João 6, fala com Jesus, depois de uns discípulos começarem a sair de perto de Jesus, por não concordarem, aí Jesus pega e fala assim, e vocês não vão? Não vão sair também? Não vão embora também? Pedro, ele entra num momento espiritual tão forte que ele olha para um lado, deve olhar para o outro e falar assim, Jesus, para onde iremos nós? Para onde? Se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Só tu, Senhor, tem o que eu preciso. Só tu, Senhor, tem o que eu necessito para diariamente viver. Só tu, Senhor, eu tenho o que eu preciso para poder compartilhar. Só tu, Senhor. Jesus inicia esse momento pedindo para que os discípulos vá procurar comida. Jesus inicia esse diálogo pedindo à mulher de beber. E quando se encerra essa parte desse momento vivido por Jesus, e é com essa mulher, os discípulos questionam Jesus, Jesus, não vai comer? O Senhor não vai comer? Aí Jesus pega e fala assim, não. O que eu preciso comer, vocês não entendem. Aí os discípulos de fato não entenderam e falam o seguinte, peraí, por acaso o Senhor está com alguma outra comida aqui que eu não tenho ciência, eu não estou sabendo? O Senhor tem alguma outra comida aqui diferente? Aí Jesus fala assim, não, a minha comida não é essa não. A minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. A minha comida, o meu alimento é fazer e obedecer o que Ele ordenou para que eu viesse fazer aqui, que é gerar frutos. O nosso maior exemplo é Jesus. Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos salvou, Ele cuida de nós, Ele te ajuda, Ele te sustenta e Ele vai continuar nos abençoando. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, eu espero que Deus tenha falado grandemente no teu coração nessa noite e que o nome do Senhor seja hoje e sempre glorificado em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.